Hoje nós estamos desmistificando para você a anestesia. Quer dizer, você que tem medo de anestesia, que acha que a anestesia é o problema, fique sabendo que justamente a anestesia não é o problema, a anestesia é a solução. E nós estamos com o Dr. Hildo, que é anestesiologista, falando exatamente sobre isso. Nós demos uma pincelada no primeiro quadro, Hildo, e eu gostaria de enfatizar os tipos, basicamente, de anestesias que são feitas, né? Na cirurgia plástica, a gente usa bastante, e a Ana usa bastante também na odontologia, a gente usa muito anestesia local com sedação. Como é que funciona isso? Bom, anestesia local, vou explicar o que é anestesia local, talvez as pessoas não saibam direito. O nosso corpo ele tem nervos por toda a pele e por baixo da pele também. Então, eventualmente, quando alguém se corta com um vidro, algum acidente, e precisa levar pontos aqui na mão, por exemplo, como é que faz? O médico vai lá, faz uma anestesia local, que ele anestesia os nervos com uma substância anestésica e a anestesia fica restrita só a esse local aqui. Então, existem inúmeras cirurgias e cada vez mais se fazem procedimentos com anestesia local. Não se precisa anestesiar todo o corpo. Então, se vai fazer uma cirurgia no olho, pode-se fazer com anestesia local aqui no olho. Se vai se fazer o nariz, a orelha, algum procedimento no dedo, isso pode ser feito com anestesia local. Porém, eventualmente, o paciente pode ficar um pouco ansioso com esse tipo de cirurgia, ou o paciente prefere não assistir nada, ficar mais tranquilo e dormir, mas não é necessário se realizar uma anestesia geral para isso. O que pode ser feito é anestesia local, já que o procedimento é só num local determinado, e se faz uma sedação. O que é uma sedação? Sedação é como existem pessoas que tomam calmantes para dormir à noite. Tomam nomes comerciais como, por exemplo, diazepam, tomam Dormonide, tomam Lorax, tomam Lexotan. Sedação é uma medicação desse tipo que é feita endovenosamente, mas é feita por um anestesiologista que está ali ao lado e ele sabe dosar exatamente o quanto é necessário para que a pessoa durma ou fique relaxada só durante o procedimento que está sendo realizado. Então, digamos, uma cirurgia uma plástica de nariz, por exemplo, que demore 40 minutos, 45 minutos, é feita uma anestesia local e se faz uma dose de sedativo em que a pessoa vai dormir 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, mas não é uma anestesia geral, é só uma tranquilização. O que eu sempre digo para o paciente é que a gente vai por nível de agressividade, se é que dá para a gente falar assim, de agressividade até cirúrgica, né? Não tem por que eu dar um tiro de revólver para matar uma formiguinha. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer um procedimento onde se usa um anestésico local numa quantidade adequada, importante frisar que não adianta também querer fazer cirurgia muito grande, tem gente que quer fazer cirurgia de abdômen ou lipoaspiração com anestesia local com sedação. Para o anestesista poder fazer essa sedação e para o cirurgião poder fazer a infiltração, ou o próprio anestesista fazer a infiltração, a quantidade de anestésico local que eu vou usar não pode ultrapassar uma dose tóxica. Quem é que controla isso? O anestesista. O anestesista. Então, muitas vezes o pessoal não entende, doutor, mas por que eu não posso fazer com local esse tipo de procedimento? Porque se a região é muito grande, eu vou ter que usar uma concentração muito grande de anestésico local, e essa concentração grande, geralmente é calculada pelo peso, como o Hildo falou, o que vai fazer? Vai fazer com que o paciente tenha uma intoxicação. Tudo que a gente faz demais é prejudicial. Uma coisa que é um problema que eu penso também, Miguel, é que às vezes o paciente quer decidir o que é melhor para ele, né? Quando na verdade tem que escutar um pouquinho o anestesiologista e o médico, né? Um pouquinho desse receio que o paciente tem de tomar anestesia e que ficou com esse mito de que a anestesia poderia ter algum problema, eles ficam tentando negociar, não, quem sabe eu não faço essa anestesia, faço aquela, quando na verdade o certo é escutar o que o médico e o anestesiologista sugerem, né? Se o médico e o anestesiologista sugerirem que o melhor é peridural, o melhor é peridural, né? Qual é a
diferença? A gente já falou no local com sedação, Hildo. Deixa eu só voltar um pouquinho para local com sedação, porque muitas pessoas podem dizer assim, não, eu não gosto de anestesista, eu prefiro fazer só com anestesia local. Eu quero fazer uma plástica de nariz, eu quero fazer uma plástica de mama só com anestesia local. E aí começa a cirurgia, o cirurgião faz só anestesia local e no meio da cirurgia o paciente começa a ficar nervoso ou a cirurgia começa a ficar um pouco mais difícil e começa a ser demorado e o paciente começa a ficar inquieto ou a pressão começa a cair e aí fica aquele drama. O que vai fazer? O paciente quer que termine a cirurgia e o cirurgião não pode terminar. Então, fazer uma cirurgia de um porte médio somente com anestesia local chega a ser um risco hoje em dia. É uma contraindicação, na verdade, né? O anestesiologista pode estar ali e não fazer absolutamente nada. Se o paciente não quer sedação, quer ficar acordado, pode ficar. Mas em caso de necessidade, é bom ter um anestesiologista que pode dar um tranquilizante ou pode controlar a pressão. Não se recomenda cirurgias de médio porte serem realizadas somente com anestesia local. Como a gente já falou, é o conforto para os dois lados, né? Uma conforto e segurança, né? Para os três, né? Para o paciente, para o cirurgião e para o anestesiologista, né? Quando é que a gente, qual seria a diferença daí da local para a raquianestesia? A anestesia local, como o nome diz, ela pega só um local determinado. Então, se é um procedimento na mão, se é um procedimento no braço, se é num pedaço da perna, nós fazemos essa anestesia local, que ela é feita no nervinho que está passando ou no braço, ou na perna, ou no pescoço, ou no rosto. A raquianestesia, ela já pega um tronco nervoso maior, ela pega a coluna vertebral, ou a medula, como chamam. Então, a raquianestesia, nós podemos dosar a que altura vai ficar a anestesia. Então, a anestesia pode ficar daqui do tórax, pode ir baixando, 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 pode ficar na altura da cintura, pode ficar na altura da região inguinal, pode ficar só num lado da perna, só numa perna ou na outra, mas ela não é tão localizada como a anestesia local. Ela é mais ampla. Então, digamos, se precisa fazer um procedimento, uma cesariana, não dá para fazer com anestesia local, mas pode-se fazer com uma raquianestesia. Para quem já teve filhos, é maravilhoso ter com anestesista, anestesiologista. Inclusive, parto normal pode ser feito com raquianestesia ou peridural, que é uma outra técnica anestésica. E prótese de quadril, precisa operar o joelho, pode ser feito com essa raquianestesia, que é uma anestesia que dá a sensação de que não existe nada abaixo da cintura. Aonde está anestesiado, a pessoa não sente, é como se tivesse cortado a perna dela. Então, muitas pessoas, elas dizem assim, poxa vida, a parte ruim foi quando terminou a cirurgia e aí depois eu não senti as pernas. E aí começam a ficar angustiadas. Poxa vida, será que as pernas vão voltar? Quanto tempo vai levar? Para isso é importante uma conversa com o anestesiologista que vai esclarecer. Vai dizer, olha, essa anestesia ela demora 3, 4, 5 horas para passar o efeito e aí você vai começar a sentir devagarinho um formigamento e aos poucos vai voltando. Às vezes eu até dou um relógio para o paciente e digo, olha, está aqui o relógio, agora são 2 da tarde. Se até às 7 horas da noite não voltar, ou até às 5 da tarde não voltar as pernas, aí tu começa a te preocupar. Antes disso, não. E aí a pessoa já fica mais tranquila. Eu fiz uma cirurgia de joelho, na época eu tive uma ruptura de tendão patelar, e eu te confesso que eu não tive esse estresse, não. Quando eu fui anestesiado, eu até gostaria que durasse muito mais do que isso, que quando passou o efeito da anestesia, aí veio a dor. Daí veio a dor. Quer dizer, eu até não entendo a preocupação que o pessoal tem. Será que vai voltar? Tem gente assim, pois eu já fiz uma vez, mas é desagradável, que eu não senti as pernas. Se é uma cirurgia que o cara está operando a perna, quanto menos tempo ele sentir, quer dizer, quanto mais tempo levar para voltar, no meu ponto de vista, melhor. Menos vai sentir a menos dor. Né?
E quando passou o raio do efeito da anestesia, e cirurgia de tendão, articulação, osso, são cirurgias que doem. Daí começou ter que dar remedinho para parar de doer. Quer dizer, eu realmente não consigo entender, é que a gente trabalha diariamente com anestesista, né? Então eu não consigo entender essa preocupação que o pessoal tem. Como eu te falei, a dificuldade, e um dos motivos de trazer para o programa é esse aí. Quando tu diz assim, olha, o anestesista tal, anestesista, doutor? Sim, o anestesista. Então, mas eu vou ter que... Eu não entendo a preocupação, porque justamente é alguém que vai tirar, além de tudo, a dor. Né? E um outro mito sobre a raquianestesia que eu gostaria de tirar é que as pessoas dizem o seguinte, eu fiz aquela anestesia, que é uma picadinha nas costas, e dali para diante eu sempre passei a ter dor na coluna e nunca mais passou a dor na minha coluna. Não tem nada a ver, né? Até tem em cesariana, quando se faz, aí nasce o nenê. E aí a mãe passa a carregar uma criança no colo. E passa a trocar fraldas, e passa a dar banho no nenê, e passa a se curvar quando nunca fez isso. A dor é na coluna, A né? dor é na coluna, mas não tem nada a ver com a picadinha que eu dei. A dor tem a ver com carregar peso, com fazer essa movimentação. Mas sabe como o mordomo é sempre culpado das coisas? O anestesista passa a ser culpado de tudo de ruim que acontecer, a culpa é do anestesista. Quer dizer, ela transfere o peso do nenê e o novo trabalho que ela vai ter que não fazia antes para anestesia. Quer dizer, se a anestesia passa o efeito em 4, 5 horas, é óbvio que não pode deixar nenhum outro problema, né? Não, o máximo que acontece é como a anestesia relaxa toda a musculatura abdominal, então às vezes pode se distender um pouquinho a musculatura, como quem começa a fazer ginástica e está parado há muito tempo. Então tem uma dorzinha, mas essa dorzinha dura 1 dia, 2 no máximo por distensão, como quem começa a fazer um exercício físico. Mas dizer que ficou com a coluna rendida, que ficou mal por causa da anestesia... É outro mito, né? É um mito. Anestesia peridural, para quem está assistindo, que a gente sabe como funciona, mas para quem está assistindo, qual é a diferença da peridural para a RAC? As duas, a anestesia peridural, para simplificar, é uma anestesia raquidiana, mas ela é mais segmentada. Eu tenho um controle maior de aonde eu vou fazer. Então, se eu tivesse que classificar assim, em termos de segmento do corpo que eu consigo anestesiar, local, depois peridural e depois raquianestesia, em termos de tamanho da área a ser anestesiada. A raquianestesia, ela é uma anestesia que ela é feita na coluna vertebral, na medula. E a peridural... No canalzinho onde tem o líquido ali. No canalzinho onde tem o líquido. A medula é como se fosse o nosso cérebro. Nós temos o sistema nervoso central, que ele é constituído de encéfalo, ou cérebro, e medula, que é o que desce na nossa coluna. E tudo isso é coberto por umas meninges, que é uma proteção para a parte mais nobre do corpo, que são os nervos, o cérebro. Dessa medula saem os nervos para os braços, para as pernas, para o abdômen. E a peridural, ela pega esses nervos quando eles estão saindo da medula. Então, a raquianestesia, ela anestesia a medula. A peridural anestesia os nervos quando eles estão saindo da medula. Então, dá para se segmentar um pouco mais, ficar mais localizada a anestesia peridural. Aí depende do tipo de cirurgia, depende do tipo de paciente, depende da idade, o anestesiologista pode escolher uma técnica ou outra para fazer. O paciente pode também, na verdade, ele pode escolher, né, junto com o cirurgião ou com o anestesista. Né? Se ele tem muito... Escolher é relativo, né, mas ele pode optar, eventualmente, olha, eu não quero fazer com anestesia local com sedação, eu prefiro fazer uma peridural. Né? Sim. Isso é uma possibilidade desde que exista essa possibilidade, né? Um avanço que aconteceu para o anestesiologista, para o paciente e para o resultado da cirurgia, é que os anestesiologistas passaram a ter consultório para avaliar os pacientes antes do procedimento. E não só avaliar, para poder explicar e combinar todo tipo de procedimento. Então, como hoje em dia a maioria das cirurgias são ambulatoriais, e para evitar que o paciente venha a conhecer o anestesista só na hora da cirurgia, o que se recomenda, o que se pede
é que o cirurgião ponha em contato o paciente com o anestesiologista antes da cirurgia. E, se possível, não um dia antes ou 2 dias antes, põe uma semana antes, 10 dias, 15 dias antes. Se é uma paciente que vai ganhar nenê, pode botar quando estiver no 3º mês de gravidez, 4º mês, para conversar. Então, o anestesiologista explica todos os tipos de anestesia, solicita exames que podem ser necessários, combina qual é a técnica anestésica e fica à disposição para todas as dúvidas. Inclusive, às vezes, os pacientes querem saber valores de anestesia, se atende algum plano de saúde, se não atende. Tudo isso pode ser esclarecido pelo anestesiologista antes. A